Depois de tudo que eu vi hoje, eu queria tirar algumas dúvidas aqui com o Gabriel. A primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre inteligência artificial. Porque a gente ouve falar que isso vai mudar o mundo e tal, já dá pra ver algumas coisas que realmente tá fazendo diferença pra você. Você cadastra o motor tirando foto, ela que vai analisar todos esses milhões de dados que vocês estão coletando, mas na vida da pessoa que tá lá no chão de fábrica, na indústria, todo mundo tem a impressão de que ninguém mais vai trabalhar, que a máquina vai fazer tudo. Me parece que não, né? Tem novos cargos surgindo. Como é que você vê isso aí? Assim, a gente está ajudando isso a acontecer, essa revolução com inteligência artificial. E o cenário na indústria é de que cada vez mais vão ter novos cargos surgindo, voltados para uma inteligência mais de operar usando informações que vêm pela inteligência artificial, filtrados pela inteligência artificial, que vão permitir que a indústria funcione de uma forma mais eficiente, não só pelo operacional de máquinas, mas também pelo operacional de processos e tudo mais. Então, a minha visão de futuro é que a indústria ficou muito tempo criando uma infra para ter dados de processo, dados de operação de máquina, né, com a dificuldade de conseguir atingir esses dados. Aí hoje a gente já tem esses dados e agora a inteligência artificial atingiu uma golden window, uma janela que dá para fazer muita coisa e dá para reduzir muito trabalho que é ineficiente hoje. Tá, o cara que escutava, por exemplo, com o estetoscópio lá, qual é a posição equivalente que existiria hoje? Hoje, a posição equivalente é que ele que antes tinha que ir até a máquina, gastar esse tempo fazendo toda a rota, ele pode ver muito mais equipamento ao mesmo tempo e tomar uma decisão muito mais precisa e mais clara de qual que deve ser feito uma preventiva, uma intervenção antes. E por que todos os motores não vêm com essa leitura? Por que... Essa é uma ótima pergunta. É um pouco do que a gente mostrou aqui hoje, né? A gente envolve muita tecnologia para descobrir o que está acontecendo com a máquina. A gente é especialista em dizer qual é a saúde da máquina e isso é uma ciência completamente diferente de fabricar a máquina, né? Então, isso demanda muito esforço de tecnologia, então os fabricantes estão preocupados em conseguir entregar a melhor máquina possível. Mas depois disso ainda tem uma história, tem que usar a máquina e saber como que está a condição dela dentro da indústria. Eu percebi uma preocupação de vocês bem grande na hora de fazer o hardware. Tudo tem que ser plug and play, a pessoa bota na tomada já está funcionando, mas e na plataforma? Imagino que também tem que ser fácil de mexer, né? Não pode ser uma coisa que a pessoa tem que ficar lendo o gráfico assim como a pessoa que escutava a máquina. Depois que o sensor começa a comunicar com a plataforma, né, isso é bem rápido, no espaço de 5 minutos ele já está mandando um sinal para o receptor. A gente já começa a ver o status dos equipamentos nessa tela aqui de visão geral. Você tem uma visão da planta inteira, da indústria. Então todos os dados dos sensores ficam mastigados aqui em forma de status de saúde da máquina. E essa tela normalmente fica numa TV à vista para todo o time de manutenção, todo o time de operação, para saber como que as máquinas estão. E, inclusive, ela gera um alarme sonoro se alguma coisa está errada e merece uma intervenção. Ele também tem quase como se fosse uma caixa de e-mail aqui, com todos os alarmes. Isso aqui foi tudo gerado automaticamente, né? Um alarme que mostra a evolução do espectro. Aí o cliente muda o status do alarme para inspeção e ele vai até o equipamento para verificar o que está acontecendo ou, dependendo da condição, ele já marca direto para realizar uma ordem de serviço, né? Tudo na indústria, na parte de manutenção, envolve ordem de serviço, né? Então é marcada uma ordem de serviço para ser realizada e para fazer uma intervenção no equipamento de forma mais planejada, ao invés de chegar num ponto de quebra, de falha funcional, falha total. Então a gente atua bem antes e ajudando a ele priorizar qual que é a manutenção que deve ser feita antes. Cada dia que passa, na verdade, a gente está com um modelo cada vez mais alto em acurácia. Hoje a gente já é a empresa do mundo que mais tem dado de vibração, graças à quantidade de máquinas que a gente monitora e também à tecnologia que a gente criou de conseguir ter bastante dado de forma bem precisa. E agora, além disso, a gente tem todo o rótulo do que está acontecendo com o equipamento depois de gerar um alarme. Então essa interação é um ganho sem fim, na verdade, né? Cada vez mais a gente é mais prescritivo, dizendo exatamente o que está acontecendo com a máquina por conta dos feedbacks. Então, como eu te expliquei, foi percebido que tem algum alarme, tem alguma coisa errada no equipamento. É gerado um insight e aqui tem a árvore de ativos
A árvore de ativos é uma coisa bem padrão na indústria, né? Você tem, toda indústria tem sua árvore de ativos, né? E a gente colocou nessa linguagem de árvore de ativos também, de uma forma que depois que o alarme é gerado, esse alarme ele pode virar uma ordem de serviço também, e você tem toda a jornada desde do início de identificação de uma falha até consertar a falha. A gente tem um histórico inteiro, a gente sabe o que vai acontecer e tudo mais. Essa é a tela do histórico de vibração, mas aqui, por exemplo, você já tem todas as ordens de serviço no mesmo lugar, na mesma plataforma, então a gente se preocupa com o processo inteiro. Então, na pergunta que você fez sobre aonde vai parar a IA, né, em organizar todos os processos, né? Imagina você ter que gerenciar a agenda de 500 técnicos. Tá, com um monte de ordem de serviços, milhares de máquinas. Exatamente. A manutenção é sobre isso também, né? Eu tenho que priorizar e organizar o que cada um vai fazer. Então a gente também atua nessa ponta, né? O software hoje tem uma solução complementar que é justamente para pegar o ciclo inteiro de manutenção e resolver o problema até o final. E aqui também tem muito espaço para inteligência artificial. E no futuro você não vai ter insights sobre como melhorar o próprio equipamento? Você tem 1.500 motores da mesma empresa rodando em 100 fábricas diferentes. Você sabe mais as falhas dos motores do que o próprio fabricante. A gente sabe mais do que o próprio fabricante, o que normalmente costuma quebrar. E eu acho que vai chegar nesse ponto, sim, da gente sugerir alguma melhoria, alguma mudança por conta de ter esse histórico todo. Além disso, né, além de receber os insights, a característica que está acontecendo com a máquina, você pode ir na página de status e você vai ter toda a saúde em cada um dos modos de falha que a gente monitora. Então a gente cria um health score, né, um nível de saúde da máquina, baseado em cada faixa de falha potencial que existe em cada um dos ativos. A partir daquele cadastro que a gente tem do equipamento, que é feito de forma inteligente e tudo mais, a gente sabe quais são os modos de falhas possíveis e depois disso, a gente, desde o dia zero, já começa calculando o nível de saúde, tanto baseado numa análise comparativa com tudo que a gente já viu daquele modelo de equipamento, como também na condição do equipamento naquele momento mesmo. Todo o harmônico dele já tem muito dado de vibração logo no primeiro dia. Percebe qualquer coisa fora da curva, você já tem como... Exato. Como saber. Você acha que no futuro você vai ter muito mais opções de diagnóstico? Você vai conseguir medir muito mais? Eu acho que 100% a gente vai ter mais tipo de diagnóstico e vai ser mais específico ainda em quão crítico se vale a pena esperar mais um pouco ou não, porque a gente vai ter o dado de operação, a gente vai ter o dado... Hoje a gente já tem o dado de criticidade do equipamento, mas a gente sabe, conforme a gente vai tendo mais dado da operação e como a operação funciona do cliente, a gente sabe qual máquina que dá mais trabalho de quebrar também. Senão você vai ficar pedindo para a pessoa lubrificar a máquina toda hora e poderia ter um intervalo muito maior de lubrificação e deixar ela rodando um pouco... Hoje os alarmes já consideram o nível de criticidade, então a gente altera a sensibilidade de acordo com quão crítico é aquele equipamento para a linha. Um ponto importante, né, indo na linha do que você está falando, a gente quer cada vez ser mais prescritivo do que fazer para consertar a máquina. Hoje a gente tem uma feature que a gente gera uma lista de tarefas usando inteligência artificial. A gente sabe todo o histórico do que normalmente é feito de inspeção e normalmente é feito de preventiva, de intervenção. A gente consegue gerar uma lista cada vez mais precisa disso também, de acordo com cada tipo de equipamento e cada criticidade. Ou seja, além de fazer bem o exame, você já está conseguindo prescrever o remédio, no fim das contas. E hoje, assim, tem uma outra realidade da indústria também, que além da canetinha a cada 30 dias e tudo mais que a gente está mudando, a indústria opera muito em 60% do que é feito, 60%, 70%, varia um pouco, opera muito na base da preventiva, né? Então, é muito esforço em preventiva. Hoje a gente tem um trabalho muito grande, o insight nada mais é do que a preventiva dinâmica, né? Você está dizendo qual que você tem que ir de forma dinâmica, né? Porque muito trabalho pode estar sendo feito à toa. Exato. Toda semana eu inspeciono a mesma coisa, mas em um ano nunca foi identificado nada. Para que eu vou continuar nessa mesma frequência? Mas qual que é a frequência certa? A gente tem um trabalho muito grande de colocar essa inteligência também na parte de gestão de preventivas e tudo mais, que isso conecta muito os dois mundos, tanto da gestão e manutenção, como da parte de monitoramento de condição de máquina. Esses daqui são alguns dos modos de falhas que a gente identifica o nível de saúde automaticamente para cada um deles. E o bacana é que existem infinitos modos de falhas em diferentes tipos de equipamento,
E todo esse cadastro e todo esse acompanhamento dessa falha é feito de uma forma única na plataforma. Então, desde o monitoramento, né, do sensoriamento e tudo mais, até a intervenção é o mesmo modo de falha que a gente está rastreando. Existe um cadastro aqui, na parte de confiabilidade, que você vê todas as falhas que tem na empresa por tipo de equipamento. Cada um desses modos de falhas rotulados em toda a operação das máquinas, e a gente sabe exatamente qual que é o histórico de cada um desses modos de falha. Então imagina, você precisa ter estratégias de manutenção para cada tipo de falha. A estratégia de manutenção é, eu sei a probabilidade que ela tem de quebrar, e eu sei a probabilidade que eu tenho de identificar, e eu preciso, exatamente, eu preciso cruzar uma coisa com a outra e criar minhas preventivas de uma forma inteligente. Qual que eu vou fazer com a frequência menor, qual que eu vou fazer com a maior. Só que a gente encaixa, além dessa gestão mais inteligente das preventivas, que mudam de frequência de forma dinâmica, a gente encaixa o monitoramento para trazer a condição do ativo, justamente em tempo real, para que você mude uma estratégia de manutenção de uma forma rápida e evite um problema maior. Então, no fim das contas, você vai acabar com o calendário de manutenção como a gente conhece até agora, que é baseado na semana, no mês, tudo no fim é mais ou menos assim, né? A cada 15 dias, a cada mês, quando na verdade seria melhor a cada 23 dias, a cada mês e meio, etc. Tem um caminho a se percorrer muito grande para chegar nesse ponto, mas é sobre isso mesmo. Muito recurso é gasto de forma ineficiente por conta disso. Vendo tanta coisa legal que vocês estão fazendo, servindo meio que como ponta de lança em várias áreas, o que você pensa para o futuro da Traction? Hoje a gente tem uma atuação muito grande dentro da área de manutenção. A gente já consegue resolver problemas de áreas que fazem muita interface com manutenção, com áreas que estão preocupadas com a disponibilidade de máquinas. E no futuro a gente quer abranger mais isso, tá? Não só aqui no Brasil, mas todos os outros países que a gente atinge, de conseguir atacar a dor não só de disponibilidade, mas também de produtividade. E é um baita desafio. Mas a gente sabe que com todo o aparato tecnológico que a gente tem, né, a gente acabou aprendendo a desenvolver software e hardware de forma muito eficiente, muito focada em problema industrial. A gente consegue mirar isso para outros setores que também têm os seus problemas e também estão desassistidos, que a gente quer ajudar nos próximos anos. E esse é o nosso objetivo, fechar todo o círculo e fazer com que a Traction seja o sistema operacional da indústria.